No Saber Direito, a professora Paula Bueno Ravena traz um curso sobre a atuação no processo de trabalho. Você vai entender como são as audiências e a atuação diária, o direito material do trabalho, a atuação profissional, o direito processual do trabalho e as peças processuais. A aula 2 começa agora. Olá, pessoal! Que bom tê-los aqui de volta na nossa aula 2 de atuação no processo do trabalho no programa Saber Direito. Pessoal, é um prazer tê-los de volta. Eu sou a professora Paula Bueno Ravena, professora de Direito e Processo do Trabalho, muito animada, encantada de ter aqui vocês com toda essa energia para nós tratarmos de um tema tão maravilhoso que é o direito do trabalho. Na aula passada, nós tratamos das carreiras que podem ser aí visualizadas, né, por vocês, especialmente trabalhista, em que tipo de atividade vocês podem atuar. E nessa segunda aula, nós vamos falar sobre o direito material do trabalho, que é de fato o coração, né, de tudo que nós estamos discutindo. Afinal, se você gosta e se identifica com o direito material do trabalho, faz sentido para você estar atuando numa carreira trabalhista. Eu espero que vocês gostem, eu espero que todo o amor que eu sinto pelo direito do trabalho vocês sintam e empolgue o coração de vocês para que vocês gostem do direito do trabalho também e venham com a gente seguir essas carreiras que são tão lindas e maravilhosas, tá bom? Qual é a pretensão dessa nossa aula, pessoal? Porque não tem como eu falar sobre tudo de direito material do trabalho para vocês. É muita coisa. Então, como nós já falamos, né, no nosso pacto pedagógico anterior, eu vou procurar fazer um sobrevoo no direito material do trabalho, trazendo os princípios para vocês, o que é importante, os grandes temas, para que vocês possam aí acompanhar esse sobrevoo e eventualmente se apaixonar pelos temas de direito do trabalho, tá bom? E olha, não tem como eu conversar com vocês sobre direito material do trabalho sem falar um pouquinho de história. Ah, não, professora, eu vim aqui para esta aula de direito e você vai trazer história para mim? Me perdoem, me desculpem, mas eu sei que vocês vão concordar depois dessa breve explanaçãozinha que eu vou fazer. Aliás, né, a gente mexe com direito. Direito é uma ciência social que se adequa à sociedade. Então, o direito está se adaptando às realidades sociais. E é por isso que a gente tem que se recorrer à história, para entender o que aconteceu, não permitir que volte a acontecer e, principalmente, entender toda a importância e a grandiosidade do direito do trabalho. Então, em que contexto surgiu o direito do trabalho? Voltando um pouquinho no tempo, nós tínhamos a figura dos estados absolutistas, que eram os estados, né, o modelo estatal na época, ele era pautado nos direitos de primeira dimensão, né, ou primeira geração, que são aqueles direitos que falam sobre os direitos individuais. Então, a liberdade, a propriedade, a igualdade, porque o povo já estava cansado, assim, do Estado, né, intervindo na sua liberdade de ir e vir, não respeitando a sua propriedade privada, uma total falta de segurança jurídica, uma total falta de reconhecimento de que todo ser humano tem o mesmo valor e, por isso, né, o valor da igualdade. E aí nós entramos, então, num novo momento em que a liberdade passou a imperar e que as relações passaram a se acomodar às realidades sociais. E vejam como é importante a gente entender isso. Por quê? Nós vivenciamos o período da Revolução Industrial e nesse momento, de repente, com a tecnologia, não era mais necessário a mesma quantidade de trabalhadores para produzir a mesma quantidade de itens. E aí a gente vai se recorrer a conceitos da economia, a lei da oferta e da procura,
passamos a ter muitos trabalhadores querendo um emprego e poucos postos de serviço, de modo que esses trabalhadores se submetiam a qualquer condição de trabalho, com jornadas extenuantes, com remunerações cada vez mais baixas, com nenhuma proteção com saúde e segurança do trabalho e, de repente, as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho porque a remuneração dos homens já não era suficiente. Elas ingressaram recebendo menos, os homens passaram a ficar desempregados e a mulher trabalhando, ganhando menos, aumentando o grau de necessidade daquela família, trazendo a criança também para o trabalho. E a criança também era uma figura que trabalhava bastante, né? Quanto carinho a gente não tem que ter com a criança, e naquele momento elas muitas vezes responsáveis por limpar máquinas em funcionamento, e aí perdendo mãozinhas, perninhas, perdendo até a vida. Então vejam, o ser humano percebeu que ele não podia manter tudo do jeito que estava. Estava tão complicado, para vocês terem ideia, que a própria Igreja Católica editou a encíclica Rerum Novarum. E o Papa passou a mencionar expressamente a necessidade de observância de normas mínimas trabalhistas, de respeito ao direito daquele trabalhador que precisava ter um descanso semanal remunerado, que precisava ter uma limitação de jornada. Vejam, uma limitação de jornada em muitos momentos, a 12 horas, foi considerada uma conquista, para vocês verem como nós estávamos. Que tivesse uma remuneração adequada, né? Então, era em todo esse contexto social que nós estávamos inseridos. E aí se percebeu que a igualdade, tão festejada na primeira dimensão, não estava sendo de fato observada, porque como aquele trabalhador que precisava do emprego para sustentar sua família poderia se considerar em igualdade com o seu empregador, que poderiam não optar por manter o posto de emprego dele, com que liberdade aquele trabalhador poderia chegar para o empregador e dizer: eu não aceito mais essas condições de trabalho, reduza minha jornada, aumente minha remuneração. O empregador iria dizer para ele: muito obrigada, venha o próximo da fila. Conseguem enxergar tudo isso? Então, diante de um cenário que nós estamos aqui relatando, o que aconteceu? Os trabalhadores perceberam que individualmente eles não conseguiam se defender, mas coletivamente sim. E aí eles passaram a, não sei se vocês sabem disso, mas surgiu a greve, manifestações de trabalhadores que se recusavam a manter aquelas condições de trabalho. E por que ela se chama greve? Porque na França tinha uma praça, e eu não sei falar francês, mas eu vou fazer um sotaque para ficar bonito para vocês. Na Praça de Grève. E aí lá eles cruzaram as mãos e ficaram sem trabalhar. E com essa manifestação, o empregador também percebeu que, embora ele pudesse procurar mais trabalhadores, mas 2 dias sem trabalho, 2 dias que ele estava deixando de produzir, consequentemente deixando de faturar e tendo também que treinar outras pessoas, e ele não queria isso. Então vejam que o direito coletivo do trabalho surgiu primeiro que o direito material do trabalho, porque foi através dessa consciência coletiva que o trabalhador percebeu que ele poderia defender seus interesses individuais. Interessante a história, espero que tenham gostado, me absolvido, e agora queria falar para vocês, depois de toda essa história, qual é a função do direito do trabalho? A função do direito do trabalho é tutelar o trabalhador hipossuficiente, que é aquele trabalhador que tem uma situação fática de desigualdade, de desequilíbrio em relação ao seu empregador, que ele não tem de fato uma igualdade material. Observem que a relação empregatícia é naturalmente desequilibrada de fato, sendo necessário que o direito
traga uma proteção especial do trabalhador para trazer, então, um equilíbrio jurídico a essa situação de fato que foi equilibrada. Então, professora, a senhora está dizendo que o direito do trabalho surgiu e tem a finalidade de tutelar as condições de trabalho do trabalhador? Sim, traz normas imperativas, mínimas que devem ser observadas para garantir a dignidade da pessoa humana do trabalhador, para garantir que o modelo econômico, qualquer que seja, não viabilize a exploração de um trabalhador que, em primeiro momento, em primeiro plano, é um ser humano. E todo o nosso ordenamento jurídico gira em torno do princípio da dignidade da pessoa humana. Não poderia ser diferente e o trabalhador, que é quase todo ser humano, tem de fato que ser tutelado. E aí, pessoal, vocês podem me perguntar, então, o direito do trabalho, ele serve para tutelar todos os trabalhadores? É isso que você está explicando, professora? Porque um dentista é um trabalhador, ele está trabalhando, mas no consultório dele. Ou a pessoa que faz faxina na minha casa é uma trabalhadora. Só que ela trabalha um dia na minha casa, um dia na outra. Ela é tutelada também pelas disposições aqui trazidas pelo direito do trabalho. Se a gente fizer uma análise do caput do artigo 7, pode ser que a gente tenha essa impressão. Eu vou ler aqui para vocês. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí tem um rol muito grande. Veja que o caput fala direito dos trabalhadores. Só que acontece, pessoal, que a análise desse artigo 7º permitiu que se verificasse que o direito do trabalho não é aplicado a todo trabalhador. Por exemplo, apesar do inciso 1º do artigo 7º falar que ele se aplica à administração pública, o STF já se posicionou, né, no sentido de que servidores estatutários estão excluídos porque não é um regime empregatício e sim um regime administrativo. Então, a gente tem que entender essa leitura porque o artigo 7º prevê, né, o recolhimento do FGTS, o direito ao aviso prévio e não tem como a gente compatibilizar isso para todos os trabalhadores. Mas vejam, o próprio artigo 7º, lá num dos seus últimos incisos, prevê a igualdade de direitos do trabalhador com vínculo empregatício ao avulso. Então, o trabalhador avulso tem os mesmos direitos de acordo com o comando constitucional. Veja, então, é dizer, puxa, então, o direito do trabalho não é para todos os trabalhadores, é para os empregados, mas aqui tem o avulso e pode ser que tenha outros, é isso? É isso sim. A legislação pode trazer outros direitos. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode confundir competência da Justiça do Trabalho, porque tem trabalhadores que não se aplica a CLT, por exemplo, mas que terão suas demandas julgadas pela Justiça do Trabalho ou em razão do comando constitucional ou em razão de previsão da CLT, como a pequena empreitada, por exemplo, ou em razão da legislação especial. E quem é o empregado? Quem é o trabalhador? O empregado é aquele que está no círculo grande. O trabalhador, desculpa, o trabalhador seria um círculo grande e o empregado estaria aqui num círculozinho menor dentro do círculo grande do trabalhador. Por quê? Porque o empregado é um trabalhador que preenche e que a relação dele com o seu empregador preenche os requisitos de uma relação de emprego. Então, quais são esses requisitos para que a gente possa entender? O primeiro é a onerosidade. O trabalhador o empregado não trabalha de forma voluntária. Ele trabalha para receber, para custear, né, a sua família, para, enfim, por qualquer motivo que ele deseje, mas a função do trabalho dele, o objetivo do trabalho dele é oferir renda. O segundo requisito é a subordinação.
Lembra quando a gente falou do dentista? O dentista pode falar, segunda eu não trabalho, terça eu trabalho desse horário a esse horário, eu faço as coisas dessa forma, seguindo essa ordem. Já o empregado não pode. Quem diz, em regra, né? Porque as relações elas estão mudando bastante, o horário de trabalho, a forma de exercer o trabalho, quais são as exigências ali na empresa, é o empregador, porque ele é detentor do poder diretivo e isso está relacionado com a subordinação, ou seja, o empregado está subordinado às ordens, aos comandos que são ofertados pelo seu empregador. Então, esse é o segundo requisito que é muito importante. O terceiro é a pessoalidade, ou seja, o trabalhador é contratado para ele prestar o serviço. Se eu sou professora, eu não posso dar aula hoje, mandar minha prima amanhã, meu irmão depois de amanhã e a tia depois de amanhã, porque o empregador contratou a mim. Da mesma forma, um dos requisitos da relação de emprego é a pessoa física. Ou seja, o empregador, ele contrata uma pessoa física para prestar o serviço exatamente em razão dessa pessoalidade. O que acontece aqui, pessoal, e essa é uma fraude muito comum nas relações de trabalho, é que se procura descaracterizar um dos vínculos da relação de emprego, exigindo que o empregado, por exemplo, ou não só exigindo, né, possibilitando que o empregado abra uma pessoa jurídica, emita nota fiscal, mas continue preenchendo todos os vínculos de emprego, tendo que comparecer, cumprindo as ordens, cumprindo os horários, não podendo se fazer substituir. Então, assim, direito do trabalho é a primazia da realidade. Se, de fato, é aquela pessoa, ele continua sendo um empregado, não é porque abriu uma pessoa jurídica que ele deixa de ser empregado. E, por fim, o princípio da não eventualidade, ou seja, o trabalhador tem que estar a todo o momento vinculado àquela empresa ou àquele empregador, não precisa ser necessariamente uma empresa, né? E que exista uma expectativa razoável de retorno. Então, vejam, é possível que eu seja empregada em uma empresa comparecendo uma vez por semana, mas a empresa precisa da prestação do meu trabalho para o exercício da atividade, eu estou incluída naquele contexto da atividade e existe uma expectativa constante de retorno meu. Só que, gente, nem sempre isso é assim. Por exemplo, a Lei Complementar 150, ela prevê que para que a pessoa seja considerada uma empregada doméstica, um empregado doméstico, tem que ter habitualidade, ou seja, se a pessoa trabalha, por exemplo, 2 vezes por semana, ela não é empregada, ela pode ser diarista. Agora, a partir de 3 vezes por semana, ela é sim empregada. E aí, então, já sabemos então que o direito do trabalho, em regra, tutela o empregado. Já sabemos também quais são os requisitos da relação de emprego. Caracterizada a relação de emprego, a gente tem que verificar quais as normas que se aplicam àquele trabalhador, porque a CLT é aplicada, em regra, a todos os trabalhadores. Mas será que existem normas específicas? Acho que sim, né? Eu acabei de falar para vocês que existe a lei tratando do empregado doméstico e que tem aí um requisito diferente para caracterização. Então, será que, por exemplo, o rural tem uma lei própria? Tem sim, é a Lei 5589 de 73. E existem diversas profissões regulamentadas que, claro, também estão sujeitas à CLT, mas que têm a sua normatização própria, às vezes trazendo jornada de trabalho diferenciada, piso salarial diferenciado, regime de férias diferenciado. E isso é muito importante que você saiba, porque quando o cliente chega no seu escritório, você sabe quem você está tratando, né? Então, ou seja, será que eu vou pedir 2 horas extras ou eu vou pedir aqui 4 horas extras? Ou, da mesma forma, o juiz vai analisar a peça e vai aplicar aí de acordo com um regramento específico.
Então, tá vendo como isso é essencial e importante? Só que, professora, eu não sei. Meu Deus, só a CLT já é difícil de eu saber e agora todas essas outras profissões regulamentadas, o que eu faço? Posso dar uma dica de ouro para vocês? CLT dinâmica do TRT2. Você pode colocar assim numa ferramenta de pesquisa na internet que vai direcionar vocês. Lá eles compilaram a CLT atualizada, as convenções da OIT, que são importantíssimas, já já a gente vai falar sobre elas, as normas regulamentadoras, que são, assim, base do saúde e segurança, né, no direito do trabalho, e as profissões regulamentadas. Então, é maravilhoso. Você recebeu o cliente, você vai lá e vê se a profissão que ele exerce está lá. Ele pode ser assessorista de elevador, ele pode ser médico veterinário, ele pode ser engenheiro, técnico de raio-x, e você vai estar sabendo aí que tem uma norma própria para ele, tá bom? E aí eu falei toda essa história para vocês, falei que o trabalhador é hipossuficiente, que ele precisa, né, dessa proteção jurídica, e aí fica a pergunta, todo empregado é hipossuficiente? Vejam, a reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, trouxe uma nova figura do trabalhador hipersuficiente. Com essa nova figura, se retirou um pouco de proteção dos trabalhadores e passou a se possibilitar, por exemplo, que o trabalhador se submeta à arbitragem, se receber acima de 2 vezes o teto do RGPS, ou que estabeleça cláusulas contratuais que podem, inclusive, ter a mesma força de acordo com a convenção coletiva de trabalho, desde que ele receba acima de 2 vezes o teto e que ele tenha diploma universitário. Aqui caberia discussão para mais 5 aulas e nós não vamos entrar, mas é importante a gente pensar nessa remodelação das relações de trabalho. Será que esse trabalhador realmente é tão hipersuficiente que ele merece uma proteção menor do direito do trabalho? E mais, e essas novas figuras que estão surgindo, né? Como, por exemplo, nas plataformas digitais, e será que eles estão sendo tutelados da forma adequada? Será que eles não precisam da proteção jurídica da mesma forma que um empregado precisa? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que eu faço parte de um núcleo de pesquisa? Ele realmente analisa a situação desses trabalhadores que estão em condição de trabalho, muitas vezes até de clandestinidade, né? A gente fala as dimensões da clandestinidade, porque eles não estão tendo uma tutela jurídica pelo fato de não serem empregados. Mas será que eles são suficientemente, exatamente como a figura do dentista, como a gente falou lá atrás, né? Dando um exemplo de um profissional liberal que pode direcionar o seu trabalho, ou de um advogado? Eu só deixei isso para pensar. Será que eles não precisam de uma proteção legal maior? Tá bom? Agora vamos falar sobre os princípios do direito do trabalho? Aqui, quais são os princípios que norteiam a atividade do direito do trabalho? O primeiro deles, princípio da proteção. Não preciso de maiores esclarecimentos, vocês já entenderam que o empregado precisa ser protegido. Mas ele é dividido em 3 subprincípios. O primeiro deles é da norma mais favorável. Quer dizer que se houver normas diferentes, você não vai procurar a norma de maior hierarquia como você procura em todo o sistema jurídico. Você vai procurar a norma mais favorável. Com isso, o direito do trabalho tem uma peculiaridade chamada flexibilidade ou plasticidade da pirâmide de Kelsen. É possível que uma norma infraconstitucional se sobreponha à Constituição, porque o próprio artigo 7º falou que se busca melhores condições de trabalho. O segundo subprincípio é o da condição mais benéfica. Inclusive, a súmula 51, que é muito cobrada na OAB, fala sobre isso. Se tiverem diversas condições, vai se aplicar ao trabalhador aquela que é mais benéfica.
E o terceiro subprincípio é o indúbio pro operário. Se houver dúvida quanto à interpretação de uma norma jurídica, nós vamos interpretar de forma mais favorável ao trabalhador. Segundo subprincípio, irrenunciabilidade de direitos. Ou seja, o trabalhador não pode renunciar. Ele vê que ele não está rendendo tanto, ele quer manter o emprego dele, ele fala para o empregador: eu aceito trabalhar 14 horas por dia, eu renuncio o direito da jornada diária de 8 horas. Pode? Não. Eu aceito não ter férias nunca. Pode? Não. Porque a gente não pode retroceder àquela situação que nós conversamos. Terceiro subprincípio, inalterabilidade contratual lesiva. Eu sou uma empregada de uma empresa, eu vejo que tem muita gente procurando emprego e que logo eu vou perder o emprego. E aí eu chego para o meu empregador e falo: empregador, eu ganho R$3.000, mas eu estou disposta a ganhar 2 para continuar. E o empregador fala: eu ia ter que mandar ela embora mesmo, eu vou fazer isso. Pode ser feito? Não. A CLT, no seu artigo 468, traz expressamente a positivação do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Outro subprincípio, continuidade da relação de emprego. Presume-se que a relação de emprego surgiu para ficar, ou seja, a partir do momento em que uma relação de emprego surge, presume-se que o empregado quer trabalhar lá para sempre, a não ser que ele tenha melhores condições de trabalho. E é por isso que, por exemplo, o contrato por prazo determinado é uma exceção. Tem que ter autorização legal e tem que ter previsão expressa e tem que ter contrato escrito e tem que ter todos esses cuidados. Por exemplo, a súmula 212 do TST traz uma hipótese exatamente de presunção em favor do trabalhador em relação ao encerramento do contrato de trabalho. Próximo princípio, intangibilidade salarial. E é exatamente isso. O artigo 7º da Constituição Federal diz que é crime a retenção dolosa do salário. Então, portanto, é possível que, se o trabalho, um dos requisitos, né, da relação de emprego seja a onerosidade, o trabalhador e o empregado trabalhem em busca do salário, que o trabalho dele seja retido. Não. É claro que nós temos exceção, como, por exemplo, a pensão alimentícia, mas isso é por um motivo devidamente justificado. E o último princípio que eu quero falar com vocês é o princípio da primazia da realidade, porque não basta se dizer ou se contratar algo em dissonância com a realidade. Então, na carteira de trabalho diz que é motorista, mas na verdade a pessoa é secretária. Não é porque está na carteira de trabalho que ela é motorista que ela é motorista. Ou então lá diz o horário de trabalho, mas na verdade, na prática, faz 4 horas extras por dia. Então, é por isso, pessoal, que a prova oral é tão importante, porque para o trabalhador fazer a prova disso muitas vezes é muito difícil. Hoje até, né, nós temos aí telefone, smartphone, acaba sendo um pouco mais fácil, mas nem sempre isso é tão acessível ao trabalhador e muitas vezes ele sequer pode levar ao local de trabalho. Então, é possível que se busque, por meio da prova oral, a comprovação do que de fato acontece para que se verifique a realidade dos fatos. E as fontes normativas de direito do trabalho? Bom, elas são inúmeras. Primeiro, nós vamos buscar no direito internacional, que tem muitas normas, nós já vamos conversar delas, porque quando a gente fala de direito do trabalho, nós estamos falando de direitos humanos. Depois a gente se recorre à Constituição Federal, que também trata bastante do tema trabalhista. Temos a legislação supralegal, afinal de contas, lembra que os tratados internacionais de direitos humanos que não observaram aquele quórum especial para ter status de emenda constitucional, tem status supralegal? Foi assim que o STF se posicionou? Então, temos normas supralegais também. Temos as normas de status legal, né, ordinário, então são as leis ordinárias, as leis complementares, enfim, toda a nossa ordem jurídica aí, e infralegal. Assim, pontuando para vocês que as normas regulamentadoras são fundamentais para o direito do trabalho, tá bom? Direito internacional, então vamos lá falar um pouquinho? Sim, olha,
Tratados internacionais que tratam da questão trabalhista não são poucos, são muitos. Então, eu trouxe alguns aqui só para que vocês fiquem sabendo. Por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos trata da questão trabalhista nos seus artigos 23 e 24. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais trata em vários artigos, né, sobre o tema. A própria Convenção Americana de Direitos Humanos, no seu artigo 26, trata da progressividade, da melhoria das condições de trabalho. O Protocolo de São Salvador trata, assim, muito, né, sobre o direito do trabalho. Então, a gente tem aqui uma legislação muito ampla. E aí a gente tem que se recorrer à OIT. Gente, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é tão importante que ela foi criada pelo Tratado de Versalhes em 1919, quando foi assinada a paz mundial. Vejam que ela precede a ONU. O mundo, num pós-guerra, percebeu que só poderia se alcançar a paz social se nós tivéssemos relações de trabalho humanizadas, adequadas, observadas aí normas mínimas. Conseguem ver que importante que é? Então, a Organização Internacional do Trabalho tem diversas convenções e também tem muitas recomendações. Aliás, tem alguns temas que são tão importantes, porque as convenções são tratados internacionais, né? Mas esses temas são tão importantes que mesmo que os países não tenham ratificado esses tratados, essas convenções, eles têm o dever de observar, porque elas são reconhecidas como convenções fundamentais, core obligations, que são obrigatórias sobre temas específicos. E que temas são esses, professora? Bom, a Declaração de Princípios de 98 trouxe 4 temas. E nesse ano nós tivemos uma grande conquista, que qual foi? Foi a inclusão de um 5º tema muito importante. E quais são os 4 anteriores, então? Bom, nós temos a Convenção 87 e 98, que trata da liberdade sindical e da negociação coletiva. Nós temos a Convenção 109 e 105, que trata da eliminação do trabalho forçado ou obrigatório. Nós temos a Convenção 138 e 182, que trata da abolição do trabalho infantil, tema muito importante. A Convenção 100 e a Convenção 111, que trata da discriminação, ou melhor, da impossibilidade de discriminação. E, por fim, o tema que foi incluído no ano de 2022, saúde e segurança do trabalho. Afinal de contas, um ambiente do trabalho sadio é um ambiente do trabalho, né, adequado para os trabalhadores. E o não adoecimento reflete na sua vida e também é interessante para o empregador, né, que deixa aí de ter uma queda de produtividade, de ter condenações judiciais e de ter, inclusive, a ausência do trabalhador. É interessante para todos. E a Convenção 155 e 187, que foram reconhecidas como convenções fundamentais. E a Constituição Federal, onde eu acho, professora, dispositivos que podem ser utilizados? Bom, o artigo 7º trata do rol de direitos trabalhistas. Então, assim, a nossa diretriz mora, é muito importante que conheçam e façam a interpretação da CLT em conformidade com o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 114, ele trata de competência, mas também é muito importante, né? Porque a gente verifica não só os direitos que estão previstos no artigo 7, mas quais são os assuntos que podem ser tratados. Isso vai ser tratado em aula específica, tá bom? Mas não é só esses artigos que são os tipicamente trabalhistas, que são aí
previstos na Constituição e que são usados no nosso dia a dia. Vejam, o artigo 1º trata dos fundamentos da República Brasileira e lá tem 2 dispositivos muito importantes. O primeiro que trata da dignidade da pessoa humana e todo trabalhador é pessoa humana. Então, a dignidade do trabalhador ela é invocada na área trabalhista. E o segundo tema é o valor social do trabalho também como um fundamento republicano e que, portanto, deve ser observado em todas as relações sociais. O artigo 5º, né, tão famoso e festejado, que trata de direitos individuais, ele fala especificamente da liberdade de trabalho, ele traz questões de não discriminação, da isonomia e trata também da posição dos tratados internacionais, como nós acabamos de falar. Então, vejam que são dispositivos muito importantes. Mas vejam, artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170 trata dos princípios da atividade econômica. E são princípios da atividade econômica. Função social da propriedade. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que a sociedade não existe só para satisfazer o interesse do seu proprietário, mas da sociedade. E se você tem ali um empregador e que tem uma propriedade, que existe o exercício da atividade econômica, aquela propriedade deve atender também os interesses dos seus trabalhadores. Vejam que riqueza. E segundo lugar, busca pelo pleno emprego. A Constituição Federal não fala busca pelo pleno trabalho, mas sim pleno emprego, porque ela sabe as garantias das relações de emprego. E aí, quando a gente estava ali falando sobre as plataformas digitais, será que a Constituição não fixa uma diretriz da busca pelo pleno emprego? São questões para serem pensadas. E, por exemplo, também o artigo 227 da Constituição Federal, que trata da proteção da criança e do adolescente. E a CLT? A CLT é fundamental. A CLT é uma jovem senhora que cumpre o seu papel. A CLT direciona a nossa atuação e a CLT, alguns dizem que ela está desatualizada, que ela precisa ser revista, são vozes, né, assim, de entendimento. E outros entendem que da forma como ela trata as questões, ela tem que ser complementada, né, por todo esse arcabouço jurídico tão rico. Quer por um motivo, quer por outro, o importante é que vocês saibam que ela é o nosso norte, mas ela tem que ser interpretada de acordo com a Constituição Federal, já que existem, né, novas diretrizes pós-Constituição de 88 e que precisa ser feita, então, essa interpretação sistemática, estando sempre todos muito atentos a essas alterações legislativas e se essas alterações legislativas observam os preceitos que são trazidos pela Constituição Federal. E legislação infralegal? Legal e infralegal, né? Já conversamos, inclusive, sobre as profissões regulamentadas, a própria terceirização está lá na Lei 6.019, não tem como a gente tratar de direito do trabalho sem conhecer, né, as regras relativas à terceirização e as normas regulamentadoras, né, como são importantes. Por exemplo, a NR5, que trata sobre CIPA, a NR6, que trata sobre os EPIs, a NR15, que trata da insalubridade, a 16, que trata da periculosidade, tem que ser de conhecimento do operador do direito que atua na área trabalhista. Vamos aqui tratar os grandes temas de forma um pouquinho rápida para que vocês não vão poder discutir e aprofundar, mas o importante é que vocês conheçam, então, quais são as nossas grandes discussões, se apaixonem por essas novas discussões e tentem aí se ver atuando em cada uma delas. Então, por exemplo, trazendo uma para vocês, não, é exemplificativo, tá, gente? Não é taxativo. Duração do trabalho. A gente pode discutir jornada, turno ininterrupto de revezamento, descanso semanal remunerado, pausas, não é verdade? Proteção de emprego. Olha, porque como nós falamos, né? Princípio da continuidade. Não se pretende que se encerre o vínculo. Então, nós temos regimes de estabilidades e garantias provisórias de emprego. As estabilidades, assim, existe um pouquinho de divergência aqui, mas assim, entende-se que são aquelas que são
para sempre, né? Ou pelo menos por um grande período de tempo, que garantem aí o emprego pela vida do trabalhador. As garantias provisórias, elas são provisórias, como, por exemplo, no caso de gestação, no caso de acidentes do trabalho, enfim. E nós temos a figura, que é importante, né, da multa do FGTS, porque como ela é representativa, tem um impacto representativo, né, no orçamento do empregador, ele vai pensar bem se vai mandar embora mesmo, se não vai, né? Então, são todos mecanismos. Temos remuneração e salário, e aí podemos tratar de salário mínimo, que está previsto na Constituição Federal. Podemos aí tratar das profissões regulamentadas, né, que tem piso salarial diferenciado, como engenharia, química, arquitetura, agronomia, veterinária. Nós podemos tratar aqui também sobre férias, concessão de férias, não concessão, pagamento em dobro, período aquisitivo, período concessivo, contrato de trabalho. Olha que tema importante. Então, o que a gente pode falar? O encerramento do contrato de trabalho, alteração, suspensão, interrupção, são todos aí temas que são tratados no nosso dia a dia. Saúde e segurança do trabalho, falando das normas regulamentadoras, falando inclusive da Convenção 190, que trata do assédio, é uma convenção nova aí, que o Brasil está aguardando a ratificação, né? Então, são temas muito assim, fazem parte do nosso dia a dia. Questões coletivas e sindicais, então a negociação, a contribuição sindical, o negociado sobre o legislado, a dispensa em massa, nós vamos ver aqui nas próximas discussões esses temas. E o trabalho infantil, afinal de contas, a criança de hoje é o adulto do futuro, né? E esse é uma questão que ela merece muita atenção para garantir que o trabalho não retire dessa criança o direito de uma qualificação, né, de um estudo, de um desenvolvimento pessoal, para que seja um adulto mais qualificado e possa alcançar seus sonhos, tá bom? E a jurisprudência é importante no processo e no direito do trabalho? Sim, o direito trabalhista não tem como a gente atuar na área trabalhista sem conhecer jurisprudência. Acabamos de falar, né, que a CLT é sintética, que a legislação está muito esparsa, que a gente tem que ir na Convenção da OIT, que a gente precisa ir na Declaração Universal de Direitos Humanos, que a gente precisa ir na norma regulamentadora e tem lei de profissão regulamentada e às vezes o assunto não é tratado de forma exauriente. Como eu faço para saber, então, como me direcionar? Entenda como os tribunais se posicionam. Isso sempre foi muito importante no direito do processo do trabalho. Aliás, antes, inclusive, no nosso CPC, que trouxe muito mais preocupação, né, nos outros ramos do direito, no direito do trabalho, a própria CLT lá atrás já tratava dessa importância da uniformização da jurisprudência. Então, gente, o advogado trabalhista, juiz, procurador do trabalho, todo mundo tem que saber como funciona a jurisprudência. E para isso a gente deve se recorrer às súmulas e às orientações jurisprudenciais. Mas cuidado, depois da reforma trabalhista, algumas súmulas e algumas OJs, como carinhosamente a gente fala, passaram a ficar desatualizadas, porque a inclusão do artigo 702F na CLT trouxe uma previsão específica no sentido de que é necessário a adoção de um procedimento mais dificultoso. E esse procedimento mais dificultoso, ele impediu que muitas das orientações das súmulas fossem revistas pós-reforma. Então, você tem que conhecer as súmulas, mas tem que verificar as atualizações da CLT para ver o que continua sendo aplicável ou não. Eu trouxe alguns exemplozinhos aqui para vocês. Por exemplo, a súmula 338 do TST fala sobre jornada de trabalho, registro dessa jornada de trabalho e ônus da prova. É uma súmula muito importante. A súmula 14 fala sobre culpa recíproca. A súmula 32 sobre abandono de emprego, a súmula 44 sobre a cessação das atividades na empresa e a concessão de aviso prévio. Informativos do TST trazem decisão de turmas do TST, trazem decisão das
sessões especializadas e até do pleno. Então, vai lá no site do TST, que é muito bom para isso, aba jurisprudência, e lá tem vários, né? E tem ali informativo, e você pode ir lá no push, e aí você vai receber os informativos no seu e-mail, e é importante atualizar. Nessa mesma aba tem as questões que estão vinculadas ao julgamento do pleno, tanto as que estão suspensas quanto as que foram julgadas. E a gente precisa saber como o pleno vem se posicionando, não é verdade? Então, nesse sentido, eu trouxe, por exemplo, para vocês uma informação de que o pleno julgou uma questão relativa à exigibilidade da multa, no caso de condenação de obrigação de fazer e não fazer, ou mesmo concessão de tutela, antes do trânsito em julgado. E aí o pleno decidiu, pode exigir sim, pode inclusive cobrar, só não pode levantar, porque aí o levantamento tem que ser após o trânsito em julgado. Então veja que é importante a gente entender, né? Também aqui vem do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que também tem nessa aba que eu falei para vocês, alguns temas que são de grande importância para o direito material do trabalho. O primeiro deles é o tema 932, que trata da possibilidade de responsabilização objetiva do empregador em caso de acidente do trabalho. Isso é muito importante, em razão, inclusive, da previsão do artigo 7º da Constituição Federal, que discute ali se é necessário a avaliação de culpa do empregador. E outro que eu trouxe aqui para vocês é o tema 1046, que trata da validade da norma coletiva, o STF se posicionou, quando ela transaciona direitos que não foram constitucionalmente assegurados. Mas vejam, o Supremo Tribunal Federal disse que tem que ser respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Ou seja, aquele rol do artigo 7º, né, que é considerado aí toda norma de ordem pública, não podem ser transacionados. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as arguições de inconstitucionalidade. Também são importantes para o direito do trabalho, não é verdade? São importantes. Por exemplo, nós tivemos a ADI 5938, por meio da qual o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que a gestante não pode trabalhar em local insalubre, independentemente da insalubridade se verificar em grau médio ou em grau mínimo. A gestante não pode trabalhar nessas condições de trabalho. E a CLT, a alteração trazida na CLT, permitia, não é verdade? E recursos de revista repetitivo. Veja, para direito material do trabalho, não se esqueça que os recursos de revista repetitivos são essenciais. Como nós estamos tendo essa dificuldade, né, de alteração das súmulas e orientações jurisprudenciais, a posição do TST muitas vezes tem sido assim consolidada por meio do julgamento desses recursos de revista repetitivo. Então vocês têm que acompanhar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vamos ver? O primeiro deles trata da cumulação de adicionais, de insalubridade e periculosidade. Veja que interessante esse tema é para a área trabalhista. O segundo, não é número, tá? São temas que eu elegi. O segundo trata de dano, a existência ou não de dano moral, quando o empregador exige que o empregado apresente certidão de antecedentes criminais. E se ele pode, ele mesmo também, né, verificar aqui a certidão para amparar a contratação ou não desse trabalhador. Um outro tema muito interessante é o que trata da concessão parcial de intervalo entre a jornada, porque a CLT, lá no artigo 58, parágrafo 1º, ela prevê, quanto aos horários de entrada e saída, uma folga, né? Porque nós chegamos, às vezes, um dia antes, saímos um pouquinho depois, e aí tem esse desconto, bem dizer. E aí o tema está dizendo
E para a hora de almoço, isso se aplica ou não? Incidente de assunção de competência. Nós temos algum julgado em matéria trabalhista, e especificamente direito material do trabalho? Temos sim, apesar de nós termos tido só 2, um deles não foi apreciado no mérito, o segundo julgou sobre a possibilidade de aplicação da súmula 244 no caso de trabalhadora gestante contratada por prazo determinado por meio da Lei 6.019 de 74. O que seria isso? Ela é contratada por prazo determinado e aí, se ela fica grávida nesse período, ela teria direito à estabilidade da gestante. E aqui o TST entendeu sobre a inaplicabilidade em caso de contrato de trabalho temporário. Quantos temas nós tentamos tratar aqui, né, em tão pouco tempo. Espero que tenha dado aí para vocês absorverem um pouquinho, pegarem o entendimento jurisprudencial e as nossas grandes questões e tenham gostado, né, dos temas que foram trazidos, mas especialmente gostado do direito do trabalho. Agora vamos lá no quiz para colocar um pouco em prática o que a gente discutiu aqui na teoria. Vamos lá? O princípio da proteção para o processo do trabalho. A. Deve ser extinto em razão do princípio da isonomia. B. Deve ser aplicado para o empregador em casos de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial. C. Justifica-se, já que o direito do trabalho reconhece a hipossuficiência do trabalhador, assegurando a observância do princípio da isonomia. D. Deve ser aplicado sempre no direito processual e coletivo do trabalho. E aí, você já sabe a resposta? Já sabe, né? Alternativa C, é isso? Justifica-se em razão da hipossuficiência do trabalhador. Não falamos que, na verdade, assegura aí a isonomia ao reconhecer essa disparidade das relações? Espero que você tenha acertado. Vamos lá para o segundo? O direito do trabalho nasceu A. Em razão da necessidade de as empresas organizarem sua atuação. Letra B. Para garantir maior segurança jurídica aos empresários. C. Para garantir melhores condições de vida ao trabalhador hipossuficiente. Ou D. Não se sabe muito bem o que ensejou o surgimento deste novo ramo. E aí, você já sabe? Sabe, né? Eu não falei para você que era importante essa história, né? Essa volta ao passado? Tenho certeza que você acertou e que a letra C, para garantir melhores condições de trabalho e para garantir que essas condições de exploração que nós tratamos não voltem nunca a ocorrer, porque o ser humano é o centro do nosso ordenamento jurídico, não é isso? Vamos para a última pergunta? A jornada de trabalho é norma de ordem pública? A letra A. Letra B. Pode ser fixada livremente por acordo de vontade entre empregado e empregador? Letra C. Nunca foi tema de reivindicação de trabalhadores? Ou letra D. Observa o princípio da liberdade econômica? E aí? Ah, você já sabe também, né? Eu não contei para você, mas falamos muito de jornada e contamos essa história, né? E assim, a Constituição Federal fixa a limitação de jornada do trabalho normal, né? Em 8 horas diárias. Então, pessoal, veja como é importante, é uma norma de ordem pública, se diz, né? É uma norma que não se pode transigir porque ela garante um mínimo, né? Um mínimo de dignidade para aquele trabalhador. E aí, você acertou todas? Se acertou, que bom. Se não acertou, não tem problema também, né? A gente faz exatamente essas questões para colocar em prática aí a teoria na prática, a prática na teoria, né? Então, vocês conseguiram perceber a beleza do direito material do trabalho, de um direito que surgiu no momento em que o ser humano precisava de proteção.
Vejam, eu costumo até dizer, e quem não é da área trabalhista fica bravo comigo, mas não tem problema, que o direito do trabalho mudou a história do mundo, né? Porque então a gente vivia em um momento que surgiu a Constituição, as Constituições Federais, elas passaram a prever direitos de primeira dimensão, e foi exatamente em razão das divergências decorrentes da relação de trabalho que se percebeu que a primeira dimensão dos direitos, elas não garantiam, inclusive de fato, os direitos ali previstos, que é a igualdade, né? Era necessário a observância dessa divergência, né? Ou desse desequilíbrio, seria a melhor palavra, para que se fosse utilizada uma intervenção jurídica para minimizar um desequilíbrio fático, né? Então, até é interessante a gente dizer que essa segunda dimensão de direitos humanos, que trata da questão aí dos direitos sociais, ela ganhou muita força com a constitucionalização dos direitos sociais. E essa constitucionalização dos direitos sociais, em grande forma, ou melhor que isso, né, assim, ganhou uma grande força com a inclusão dos direitos trabalhistas nas constituições. Aqui queria dizer para vocês, inclusive, que a primeira constituição que trouxe direitos trabalhistas foi a Constituição do México, de 1917, e depois nós tivemos a Constituição de Weimar, na Alemanha, de 1919. E pronto, estava aí constitucionalizado o direito do trabalho, que nasceu como um apêndice do direito civil, já que tratava, né, de relações privadas, mas vistas por um novo enfoque e trazendo no direito uma nova visão. E aí o direito do trabalho deixava de ser, então, o apêndice do direito civil, ganhava força e mostrava a importância e a sua função social. Eu espero que, com toda essa paixão que eu sinto pelo direito do trabalho, que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa paixão para você e que você tenha conseguido aí visualizar a dimensão do trabalho que a gente consegue exercer ao atuar nas áreas trabalhistas e que você se sinta feliz por poder, né, atuar no dia a dia com um tema que de fato pode mudar a vida das pessoas, seja em razão do manejo das ações individuais e por meio delas conseguir alcançar, como nós falamos, né, as verbas que muitas vezes não foram recebidas, as verbas rescisórias, e também pela dimensão coletiva, né, do direito do trabalho, que pode mudar a vida de muitos trabalhadores com a melhoria das condições de trabalho, do meio ambiente do trabalho, por meio da negociação coletiva, enfim, vejam como é amplo, né, o campo de atuação, trazendo o link daquela primeira aula aqui para essa segunda aula para vocês. Vocês veem que vocês podem trabalhar em várias profissões, né, diferentes e com vários temas diferentes. Olha, eu arrisco dizer que é impossível não se apaixonar, ou pelo menos quase é. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho desse amor que eu sinto pelo direito do trabalho e eu espero vocês na aula 3 para que nós possamos tratar também, como foi feito agora, como um sobrevoo, né, sobre direito processual do trabalho. Foi um prazer, espero que vocês estejam juntos, né, que nós estejamos juntos na próxima aula. Um grande abraço, fiquem bem, até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.